Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar com a palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço a tua visualização e peço que você deixe aí o seu like, que você inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, tá? Nós vamos meditar hoje sobre um tema que o Martins pediu para nós, que é sobre o Leviatã, que é falado no livro de Jó. Vamos para a palavra de Deus? Em Gênesis 1, versículo 24 e 25 diz: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim aconteceu, ou assim foi. E fez Deus das feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, esse texto bíblico, ele prova que Deus criou tudo o que nós conhecemos. E até mesmo o que nós não conhecemos. Porque existem lugares celestiais, existem lugares no universo que o homem ainda não pôde alcançar, ainda não conseguiu visualizar. Mesmo que ele coloque aparelhos, equipamentos, o que ele quiser, tem lugares que são muito distantes e que o homem ainda não alcançou. Aqui está dizendo que Deus criou as feras da terra conforme a sua espécie. Então, a gente consegue entender de que quando Deus criou o homem, ele já tinha criado tudo. Nós vemos aí que os estudiosos, aquelas pessoas que estudam a arqueologia, que procuram conhecer, cada vez mais escavam e procuram coisas do passado. Já encontraram ossos de gigantes, já foi comprovado isso, que os gigantes realmente existiram. Ossos de dinossauros, de grandes aves, de grandes crocodilos, de grandes animais. Mas enfim, vamos entender uma coisa. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem num lugar separado chamado Éden, num paraíso, para que o homem gozasse de tudo que ali Deus havia criado para o seu benefício. E na terra ficou o quê? Ficou tudo aquilo que Deus criou e os dinossauros, as bestas feras que existiam, que eram, muitos comiam só vegetais, só plantas, então eles não iriam atacar o homem. Existiam os carnívoros e existiam aqueles que comiam somente o que estava plantado, somente a erva do campo. Deus colocou então o homem num lugar chamado Éden, num paraíso que era como um oásis. Vamos imaginar um oásis, um lugar maravilhoso. Deus colocou lá e diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e ali pôs o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Então o homem não estava aí no meio das feras. Vamos entender isso. Quando Satanás usou uma serpente para enganar o homem e a mulher, Deus os tirou do Éden. Diz assim em Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, conhece o bem e o mal. Ora, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, ou seja, vive eternamente no erro, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus falou: agora você vai para a terra, vai plantar, vai colher, você vai se virar nos 30 para comer, porque aqui você não fica mais. Você pecou, você desobedeceu uma ordem. Então agora você vai até que eu possa resgatar e trazer o homem para mim novamente. O estudo que pesquisa, sobre animais, sobre seres, chama-se paleontologia. É uma especialidade da biologia que estuda a vida do passado na Terra e como ela se desenvolveu ao longo do tempo. Bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isso é, a formação dos fósseis, quanto tempo tem. Então o biólogo ou geólogo, ele é responsável pelo estudo da ciência
e ele é também denominado de paleontólogo. Então ele vai estudar, ele vai catalogar, isso aconteceu nesse tempo, isso aconteceu nesse tempo. Ponto. Conseguimos entender essa parte aí, tá? Jó 41, que é o texto que o amigo Martim citou, né? Ele diz: poderá atirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Pode com um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho, ou poderás prendê-lo? Então aqui Jó está falando, você pode tirar com anzol o Leviatã. O que era o Leviatã? O Leviatã era um animal gigante do mar. Nós vamos ver que existiam 3 tipos de animais, de feras que Deus criou, fora os dinossauros. Então, a palavra de Deus fala sobre o Behemoth, o nome no plural no hebraico é Benemã, é um animal com sentido enfático, animal grande, e ele é falado muito, né? Os ortodoxos judeus falam muito desse animal nas suas escrituras. O Behemoth é o monstro da terra, por excelência, em oposição ao Leviatã, que é o monstro do mar, e o Ziz, que é o monstro do ar. Então, o Behemoth é o monstro da terra. Então existia aí um grande hipopótamo, ele era enorme, de proporção assim extraordinária, e ele habitava na terra. O Ziz, esse que foi citado, no que é falado no hebraico, é uma ave gigante. É tão grande que ela bloqueava até a luz do sol. Olha só, com a sua envergadura das suas asas. É considerado como um arquetipo das criaturas monstruosas. Então existia o Behemoth, que era o monstro da terra, o Ziz, que era uma ave gigante, que era do ar, e o Leviatã, né? Que ele era habitante dos mares. E a palavra de Deus fala e prova para nós que existiam esses animais. Jó 40, 15, 19. Contemplas agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e no poder dos seus músculos e do seu ventre. Quando ele quer, move a sua cauda, olha, ele possuía uma cauda, como cedro. Os seus nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como um tubo de bronze, e a sua ossada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, que o fez e proveu a sua espada. Então, esse animal, ele era esse que a gente citou, que era um tipo de um rinoceronte, como se fosse um boi, mas que ele tinha uma cauda muito grande e de uma proporção gigantesca. A palavra de Deus fala em Jó 40, 24. Poderíamos caçar à vista de seus olhos ou com laços furar o seu nariz? Assim é este grande mar, muito espaçoso, onde há seres em número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, o Leviatã, que formaste para nele folgar, e todos esperam em ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Salmo 104, versículo 25 e 27. Então esses versículos vêm aí mostrando para nós sobre a existência do Behemoth e a existência do Leviatã. Então, muitos dizem assim, mas era um dragão que saía fumaça pela boca? Que saía fogo pela sua boca? Que saía fumaça? Nós não sabemos. Mas a palavra de Deus diz da existência desses animais. Muitos cogitam a possibilidade de que quando os anjos caídos foram lançados no céu como grandes cometas, né, como se fossem aí bolas de fogo que caíram na terra, e foi quando ocorreu a morte desses animais. Os estudiosos dizem que houve aí uma grande queda de meteoritos ou um grande terremoto, um movimento muito grande na terra,
quando eles foram destruídos, foi no momento em que eles foram destruídos. Segundo os registros dos paleontólogos, existem alguns tipos de animais que já foram encontrados, restos desses animais, ossadas desses animais. O maior carnívoro que já viveu na Terra é o Spinosaurus. Diz para nós que ele pesava quase 10 toneladas e media cerca de 18 metros de comprimento. Olha o tamanho do bicho. O dinossauro também já foi encontrado na América do Sul, com cerca de 36 metros de extensão, pesando 100 toneladas. Foi encontrado também o maior crocodilo, que podia chegar até 12 metros e pesar mais de 8 toneladas. Ele vivia nas margens do rio, se alimentava de peixes, que também conseguiria caçar, pequenos dinossauros com suas mandíbulas gigantes. Então, ele se alimentava, era um tipo de crocodilo. Diz aí os estudiosos que o Leviatã poderia ser uma mistura de serpente e crocodilo do mar, e que ele comia os animais menores que ele. Então a gente não vai falar muito, existem vários, o megalodonte, o urso polar, o que nós conhecemos agora diz que chega até a cerca de 2,5 metros, mas na época antiga existiam muitos outros tipos de animais, como o urso, mas que eram muito maiores, eram gigantescos. Então a palavra de Deus aí vem provar para nós que realmente esses animais existiram, tá? E fica aí para a tua meditação, que você possa pesquisar mais, que você possa buscar mais na palavra de Deus conhecimento. Deus, ele tem os seus segredos. Nós sabemos que Deus, como ele tem o controle de tudo, chegou um dado momento em que ele permitiu a destruição desses animais. Ele sabe o porquê. Não haveria como hoje a gente transitar de carro, de ônibus, de metrô, com um monte de dinossauro andando no meio. Então a coisa foi evoluindo de tal forma, e creio que esses animais, mesmo eles sendo de grande porte, eles tinham algum lugarzinho lá no seu corpo físico, alguma fragilidade, mesmo sendo grande, eles deveriam ter alguma fragilidade, que essa fragilidade, ela foi tocada de alguma forma, e eles então vieram aí à extinção. Mas nós glorificamos a Deus por tudo que ele criou. Sabemos que quando ele criou todas as coisas, ele diz faça-se, e quando ele nos criou, ele nos fez com a sua própria mão e soprou na nossa narina o fôlego de vida. E nós temos que valorizar, nós temos que cuidar da nossa natureza, glorificar a Deus por tudo que ele fez, e principalmente agradecer por ele ter nos criado seres racionais e ter nos dado essa oportunidade, esse livre-arbítrio para escolher ele como um Deus poderoso e que nos ama. Que Deus abençoe. Eu espero, Martins, poder ter esclarecido alguma coisa a esse respeito. Deixem os seus comentários, as suas teses e as suas perguntas, e na medida do possível nós iremos atender a todos. Deus te abençoe, e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.